Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, hoje eu venho falar do livro de Jonas, capítulo 2. Que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que ele venha falar ao meu coração e ao teu coração da forma que ele desejar, amém? Então a palavra de Deus diz: Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouvistes a minha voz. Pois tu me lançastes no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: Estou lançado diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Meus irmãos, a gente já sabe a história de Jonas, né? Que Jonas, Deus, ele tinha um chamado para pregar lá para o povo de Nínive, né? Porque eles estavam tinham muita maldade e estava desagradando o Senhor. Então o que Jonas fez? Ele fugiu do chamado dele. Então ele achou que ele podia se esconder do Senhor. Mas ele não conseguiu se esconder, porque quem pode se esconder dos olhos do Todo-Poderoso? Deus, ele contempla tudo. Nós estamos presos no tempo, mas o Senhor não está preso no tempo. Ele é o dono do tempo. Então Jonas foi desobediente. E teve consequência a desobediência dele. Então, o que o Senhor nos diz hoje? Que não tem como fugir do nosso chamado. Nós, querendo ou não, vamos ter que cumprir o nosso chamado. Porque o escolhido não tem escolha. Às vezes passamos por momentos difíceis, igual Jonas passou aqui no ventre da baleia. E do ventre da baleia ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu ele. O Senhor teve misericórdia dele. E o peixe vomitou ele em terra seca. Porque aqui ele clamou ao Senhor por misericórdia. Ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E ali ele ficou num sofrimento muito grande, né? Apavorado. Por muitas das vezes, meus irmãos, passamos por situações por falta de obediência. Por não obedecer à vontade de Deus, passamos por aflições, por lutas, por opressão. Às vezes passamos momentos difíceis, mas não é porque tem alguém nos perseguindo. É porque nós não estamos obedecendo à voz do Senhor. E Jonas clamou ao Senhor. E aqui diz, no versículo 7. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. E a minha oração entrou a ti, no seu santo templo. Então, Deus ouviu a oração de Jonas. Deus viu o desespero de Jonas. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o desespero do teu coração, no meio dessa aflição, no meio dessa luta que você está vivendo. Mas Deus diz também que é por causa da desobediência. Porque Deus fala para você fazer de um jeito e você faz de outro. Tem fugido do seu chamado. Não tem, não está tendo constância diante do Senhor. Precisamos ser constantes na presença do Senhor. Então, só vai postergando, mas não tem como fugir. Tanto que aqui, Jonas não teve como fugir. Ele até tentou fugir da presença do Senhor. Tem como fugir da presença do Senhor, meus irmãos? Não tem. E ele teve que cumprir, né? Depois ele foi lá, aqui no capítulo 3. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te e vá a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande,
de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade, na jornada de um dia, e clamava dizendo, ainda 40 dias, Nínive será derrubada. Então, ele obedeceu ao Senhor. E Deus não destruiu aquela cidade, sabe por quê? Porque houve arrependimento. Não agradou muito o coração de Jonas, mas houve arrependimento e Deus não destruiu a cidade. Então, quando o Senhor pedir para nós fazer algo, meu irmão, minha irmã, temos que obedecer ao Senhor, porque a desobediência gera consequência. Eu não sei em que área da sua vida você tem desobedecido ao Senhor, mas ainda há tempo de você fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe.